Olá, tudo bem? Na aula de hoje, estudaremos raiz quadrada de números naturais. A raiz quadrada é o lado do quadrado. Temos aqui um quadrado de lado L, que tem área igual a L ao quadrado. A área do quadrado é determinado por base vezes altura ou lado vezes lado, que é L ao quadrado. Um quadrado de lado 6 tem área igual a quanto? Então, sabemos que a área do quadrado é determinado por lado vezes lado, então, é 6 vezes 6, que dá 36. Então, este quadrado que tem lado 6, ele tem área igual a 36, ou seja, 6 ao quadrado é igual a 36. Encontrar a raiz quadrada é encontrar o comprimento do lado do quadrado que estamos observando. Isto quer dizer que a raiz quadrada de 36 é 6, ou seja, o lado do quadrado que tem área 36 mede 6. Temos um símbolo para representar a raiz quadrada, que é este aqui, e também pode ser escrito desta forma. Toda vez que temos a raiz quadrada, podemos escrever o número 2 aqui fora ou não, ele fica subentendido. Como fazemos a leitura desta raiz quadrada? Vamos ler da seguinte forma: raiz quadrada de 36 é igual a 6, ou raiz quadrada de 36 é 6. Perceba que eu posso colocar o 2 da raiz quadrada aqui fora ou não. Quais são os elementos da minha raiz quadrada? Este 2, que fica aqui fora do símbolo, é chamado de índice. O símbolo da raiz é chamado de radical e o número que fica dentro do radical é chamado de radicando. Lembre-se que também podemos escrever desta forma. Quando dizemos que a raiz quadrada de 36 é igual a 6, isso quer dizer o quê? Que 6 ao quadrado é igual a 36. Temos aqui a raiz quadrada e aqui a potência com o expoente igual a 2. Podemos observar que uma é o inverso da outra. Conclusão: a raiz quadrada de x é igual a y se e somente se y ao quadrado for igual a x. Alguns exemplos. A raiz quadrada de 4 é igual a 2, ou seja, um quadrado que tem a área 4 tem o lado igual a 2, pois 2 ao quadrado é igual a 4. E a raiz quadrada de 49 é igual a 7. Isso quer dizer que um quadrado de área 49 tem o seu lado medindo 7. E 7 ao quadrado é igual a 49. A raiz quadrada de 81 é igual a 9. Isto quer dizer que um quadrado com área 81 tem o lado medindo 9. E 9 ao quadrado é igual a 81. Por último, raiz quadrada de 100 é igual a 10, ou seja, um quadrado com área igual a 100 tem o seu lado medindo 10. Então, 10 ao quadrado é igual a 100. Na primeira coluna desta tabela, temos os números naturais de 0 a 6. Na segunda coluna, cada um destes números foi elevado à segunda potência, ou seja, encontramos a área de um quadrado cujo lado é o número natural. Por exemplo, se o lado de um quadrado é 4, a sua área é 16. Então, fazendo a operação inversa, a raiz quadrada de 16 é 4, ou seja, um quadrado que tem área 16 tem o lado valendo 4.
Na próxima tabela, na primeira coluna, os números naturais vão de 7 a 13. Qualquer número que eu pegar aqui vai valer a relação da tabela anterior. Por exemplo, o número 9. Se eu tenho um quadrado de lado 9, a sua área será 81. Então, a raiz quadrada de 81 é 9. Vamos olhar o 13. Se o lado de um quadrado é 13, sua área é 169. Então, raiz quadrada de 169 é 13. Por quê? Se a área de um quadrado é 169, significa que o seu lado mede 13. Para terminar, na primeira coluna, os números naturais de 14 até 20. Vamos olhar o 16. Se o número é 16, ou seja, se o lado do quadrado mede 16, sua área mede 256, porque é 16 ao quadrado. Então, raiz quadrada de 256 é 16. Isso quer dizer que um quadrado de área 256 tem o lado medindo 16. Isso vale para qualquer número natural infinitamente. Aqui está um resumo da aula com as 3 tabelas vistas anteriormente. Espero que você tenha entendido e gostado da aula. Até a próxima!